Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na sala de Grego 1. Sejam todos bem-vindos, todos que estão me assistindo. Em especial, mando um abraço para os nossos alunos do Seminário Presbiteriano de Brasília, ok? Espero que você esteja tomando aí um café gostoso. É um companheiro aqui maravilhoso. Vamos estar orando e vamos estar começando a nossa aula de hoje, que nós vamos trabalhar aí com a graça de Deus. Pai, obrigado, queremos te agradecer por esse tempo, que o Senhor me abençoe, me dê precisão, graça, sabedoria na exposição, Senhor, clareza, e que os meus irmãos e amigos sejam iluminados com o teu Santo Espírito para entenderem e para aprenderem, Senhor, e gerarem motivação nos seus corações. Eu quero orar ao Senhor agradecido no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, nós já estamos adentrando, a aula passada foi uma aula muito importante, porque nós falamos da base, do tempo verbal, que você vai usar para todo o seu curso de grego. Grego 1, Grego 2, Grego 3, Grego 4, você vai usar e é muito importante o que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos voltar a fazer exercícios sobre isso, né? Eu quero que você fique tranquilo, temos muitos exercícios para fazer hoje. Eu vou fazer com vocês, com calma, aquilo que eu tenho falado, a rainha do aprendizado é a repetição. Nós vamos ir e voltar, e também a parte do vocabulário. Ok? Eu coloquei aqui na minha lição o vocabulário da próxima aula. Então, eu já mandei para os alunos do Seminário Presbiteriano tanto o vocabulário como o teste certo, tá ok? Então, não tem problema. Nós vamos andando, são os ajustes do início do curso. Então, nós falamos aqui, e eu volto a repetir para que você tenha isso na cabeça. As três pontas principais, ou três vértices do triângulo chamado grego koiné. Primeiro, reino dos nomes. 2, reino dos verbos. 3, vocabulário. Essas três coisas como se fossem os três vértices de um triângulo. Então, o que vai fazer a junção desses três exercícios? Tá ok? E nós estamos fazendo semanalmente de propósito, exercícios de todas as áreas que eu falei agora. Vamos então, hoje para a nossa aula, deixa eu me diminuir aqui e me colocar na parte superior. Ok, vamos lá, o que nós vamos trabalhar hoje nesta aula. Deixa eu voltar aqui. Veja, ao final, o vocabulário nós mandamos o errado, mas nós vamos mandar a correção certa, viu? Não se preocupem. Já fica esse vocabulário aí para outra semana, já para você treinar. Fazer os exercícios do parágrafo 44, letras B, C, D, F, G, e do 42, C, D, F, G. Declinar o paradigma, aqui saiu o E, mas é declinar o paradigma logos, declinar o artigo rho, fazer a denominação de logos e de rho, e o uso do primeiro grupo de preposições do parágrafo 53, que é importantíssimo, e aquela nossa análise aí de Filemon. Vamos hoje para os versos 4 e 5. A aplicação de tudo isso. Então veja só, nós vamos ver hoje, e temos falado aqui, já começamos falando sobre o reino dos nomes, reino dos verbos e os vocabulários, que nós vamos fazer a junção. Isso vai dar o aprendizado, aquilo que Paulo diz, manejar bem a palavra da verdade. Está aqui em 2 Timóteo 2,15. Então veja, esse vocabulário aqui é para a próxima aula, tá ok? Eu já tinha dado aqui o gabarito, teste, já mandei para vocês e coisas desse tipo. Vamos à segunda parte da nossa aula, correção dos exercícios. Então, no parágrafo 44. Parágrafo 44, letra B. Deixa eu chegar lá. Letra B. Decline o paradigma logos e anthropos.
Então vamos lá. O paradigma logos, nominativo singular, genitivo singular, dativo singular, acusativo singular. Aqui estão os casos, em amarelo eu coloquei os em singular, e os casos no plural em azul. Então, logos, logo, logo, logon. Logoi, logon, logos, logos. Essa daí é a declinação do paradigma logos. Coloquei em amarelo aqui a parte final do substantivo. Tá? Então, assim, aqui os, aqui o, depois o, on, oi, on, ois, os. Tradução palavra, aqui está errado, viu? Pode tirar esse S aqui. De uma palavra, em, para, com, a uma palavra, palavra, palavras, de umas palavras, em, para, com as umas palavras. Por quê? Porque no grego nós não temos o artigo indefinido como nós temos no português. Por exemplo, umas. Nós não temos. Então, quando nós não colocamos o artigo na frente do substantivo, o substantivo ele pode ser expresso de duas formas. Primeiro, colocando uma ou umas, ou um ou uns. Aqui no caso, como é palavras, é feminina, então fica umas. Mas você pode também colocar um parêntese e colocar as aqui. Então você não está dizendo que existe o as, que é um artigo que nós vamos ver hoje. Então você está colocando entre parênteses para dizer que é um substantivo indefinido, ou seja, não tem definição de artigo. E aqui logos, palavras. Agora aqui, anthropos, anthropo, anthropo, anthropon, anthropoi, anthropon, anthropos, anthropos. A mesma coisa daqui, ó. Os, o, on, oi, on, ois, os. Então aqui anthropos, você vê que é uma proparoxítona. Uma proparoxítona. Aqui também saiu homens, é homem. Homem, como também aqui é palavra, viu? Já vá fazendo aí, não copie errado. Anthropo, de um homem, anthropo, em, para, com, a um homem. Como poderia ser aqui, a um homem, né? Ou a um homem, entre parênteses aqui o a. Anthropon, homem. Anthropoi, homens. Anthropon, de uns homens. Anthropos, em, para, com, a uns homens. Anthropos, homens. Ok? Então é isso que pede na letra B e nós já fizemos. Letra C do parágrafo 44. Conjugue somente no presente do indicativo ativo do paradigma luo e blepo. Tá aqui, ó, luo e blepo. Luo, então, tradução 1, tradução 2. Luo, lues, luei, luamen, luete, luusim. O final aqui, a designação do verbo o, eis, ei, homem, ete, usim. Cada um aqui, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Tradução 1 e tradução 2. Vocês lembram disso? Da tradução 1 e da tradução 2? Deixa eu explicar aqui com a tela cheia. Veja, eu coloquei a tradução 1 e tradução 2 exatamente por causa da aula passada que eu expliquei do tempo verbal. O presente ele pode ter duas conotações. Primeiro, se ele for pontual ou indefinido. Você lembra, por exemplo, eu estudo. Você não diz quanto tempo, você não diz de que forma, você não diz que hora que ele começou a estudar. Você não dá maiores informações, você só está dizendo que ele estudou. Se você está escrevendo um texto em grego e você põe assim, para quem está lendo, ele está tendo a informação só que houve um estudo. Realmente, alguém estudou. Ou
perdão, está estudando, né? Ou seja, no presente. E a segunda tradução é quando o presente é expresso num processo, é durativo. É um tempo verbal durativo, presente nesse sentido. Por exemplo, o exemplo anterior agora com a duração. Eu estou estudando, ou ele está estudando. Então não fala nesse ponto que é somente um momento que ele estudou, como se fosse uma foto no anterior, que é pontual, e nesse como um filme. Você quer mostrar mais algumas coisas, ou seja, tem um período de estudo, ele não está estudando somente naquele momento. Você está querendo dizer mais coisas sobre isso. É um processo de estudo, que nós chamaríamos no português de presente contínuo. É exatamente isso. Ok? Então é muito importante esse tempo. Porque, por exemplo, quando você fala, quando Jesus diz ali, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, é pontual. Você tem que fazer, nós não sabemos se, por exemplo, no meu caso, né? Se eu tomei a cruz de Cristo há 3 anos atrás, 4, 5, o autor não está interessado em falar isso. Está dizendo que a cruz vai ser tomada no momento. Está dizendo também que deve pegar essa cruz, negar-se a si mesmo. Vai acontecer em algum momento do passado. Cada um tem o seu dia, por exemplo, de conversão. Mas o último, siga-me, é contínuo, ou seja, você não para de ser discípulo de Jesus. Dá para entender o siga-me aí, por exemplo, no presente, é uma ordem, e outra ainda é o que? Uma vida, não termina nunca eu seguir ao Senhor. Isso é a coisa do crente. Se a pessoa não teve negar-se a si mesmo, não teve tomar a sua cruz, as suas dificuldades, as suas lutas, e seguir a Jesus, ele não é discípulo de Jesus. Ele pode ser batizado na igreja, ele pode ter tido profissão de fé, mas ele não é crente, ele não está na estatística celestial. Entende isso? Então isso é muito importante. A coisa mais importante no verbo grego são os tempos verbais. Perdão, abri aqui o Word. Deixa eu fechar aqui, meus irmãos. Perdão, deixa eu voltar aqui para a tela. Veja, então, luo. Então tem duas traduções. Pode ser eu solto ou eu estou soltando. Tá vendo aqui o exemplo lá do negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Seria aqui, ó. Negue-se, tome a sua cruz. Ele só está querendo dizer que isso vai acontecer. Agora olha o outro. Siga-me, eu estou soltando. Ou seja, é um seguir a Jesus, é ser discípulo de Jesus até o resto da vida. Constantemente. Não tem férias de ser discípulo de Jesus. Aqui tu soltas, tu estás soltando. Ele solta, ele está soltando. E assim por diante. Então, luo, lues, luei, luamen, luete, lusim. Presente do indicativo ativo, do blepo. Então aqui, blepo, blepes, blepei. Blepomen, blepeti, bleposi. Está vendo a mesma terminação, pessoal, para cada um. É o que eu chamo de DNA do verbo. Aqui está dizendo que é a primeira pessoa. Aqui está dizendo que é a primeira pessoa do singular. Aqui está dizendo que é a voz ativa. E aqui está dizendo que é o modo indicativo. Tá? Para entender o tanto de informação nessa letrinha aqui, ou nesse final de cada verbo aqui, é isso. Eu vejo, eu estou vendo. A mesma coisa, essa qualidade de ação do verbo em um e outro, bem diferente. A letra D denomina os substantivos theo, cosmon, Christu, litho. Então vamos denominar. Para fazer a denominação, você precisa colocar em ordem o caso, o gênero e o número. Então, CGN. Por exemplo, theo. Theo é o dativo. Qual é o gênero? Masculino. E qual é o número? Singular do substantivo theos, que significa há um Deus. Craseado aqui está errado, viu? Tem que tirar essa crase. Não dá porque eu estou em PDF. Há um Deus, para um Deus, com um Deus. Ou em um Deus. Cosmon,
Isso aqui é um acusativo masculino singular do substantivo cosmos. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó, aqui, ó. Então, ó, é esse final aqui, que é da mesma família de palavras de logos e de anthropos. Tanto um como o outro, ó. Theos e cosmos. Cosmos está no nominativo. Mas aqui está no acusativo. Acusativo, o gênero masculino e o número singular, né? Do substantivo cosmos. Há um mundo. Aqui está errado. Aqui é só mundo. Opa, mas eu errei aqui essas coisas. Um mundo, né? Só isso. Não tem isso aqui não. Ok? Então aqui, ó, não é um mundo, é um mundo só. O que eu estou grifando é o que deve ficar na sua cabeça. Não sei de onde é que veio isso. Christo, genitivo masculino singular do substantivo Christos. Christos, de um Cristo. Né? Se tivesse o artigo, seria do Cristo. Litho, ó, o final aqui, ó. Litho. Veja se não é o mesmo aqui, ó. Logo é o mesmo. Então é só mudar, colocar a raiz do substantivo, certo? Que é chamado de tema. Cadê? Aqui. Coloque lith e acrescenta o caso. No caso aqui é o com iota subscrito, ômega com iota subscrito. Então é dativo masculino singular do substantivo lithos. Aí aqui sim, há uma pedra, para uma pedra. Há uma pedra aqui não tem crase, só a preposição. Há uma pedra, para uma pedra, com uma pedra, em uma pedra. Agora, a próxima parte dessa letra, denomine os verbos. Para denominar os verbos, eu preciso, em ordem da pessoa, do número, do tempo, do modo e da voz. PN, TMV. Então, lambanes, olha aqui, ó. Está na segunda pessoa. Ao final, eu coloquei a raiz do verbo lambe, lambne e acrescentei o eis. Então, esse eis é o quê? Segunda pessoa do singular do presente do indicativo ativo do verbo lambano. Isso aqui significa o quê? Tu recebes ou estás recebendo. Ok? Legomen. Legomen, aqui ó, está na primeira pessoa do plural. Então, ó, leg é a raiz. Iomen é o que? A terminação pessoal, junto com a vogal de ligação. Então, primeira pessoa do plural, do presente, do indicativo ativo do verbo lego. Nós recebemos ou estamos recebendo. Agora, gnoskete está na segunda pessoa do plural. Olha aqui, ó. Et. Então, a raiz é gnoski e a terminação pessoal et. Então, segunda pessoa do plural do presente do indicativo ativo do verbo gnosco, que significa vós conheceis ou estáis conhecendo. Eu estou traduzindo esse. Então, é tudo, é isso aqui, ó. É igual a vós conheceis ou estáis conhecendo. A letra F e a letra G desse exercício. Traduza, depois tente desenhar. Não vou exigir isso aqui de vocês, tentar desenhar diagrama, nada disso. E a letra G, do português para o grego, traduzir. Deus amou o mundo e homem amou o Senhor, Cristo fala a palavra, servo joga pedra. Então vamos lá, a tradução. Primeiro, diáconos, didaskei dulo. Aqui, diáconos é diácono, está no nominativo, ó, o os aqui, ó. Igual aqui, ó. Vendo? Cadê aqui? Aqui, ó, logos. Lá é diáconos. A mesma terminação. Diáconos didaskei dulon. Diácono ensina escravo. Nós ainda não aprendemos os artigos e vamos aprender, lógico. Diácono ensina e eu coloquei o escravo só para dar uma sequência lógica.
mas esse hoje está entre parênteses para indicar isso. Balusim lithon adelfo. Balusim. Bal, que é o que? Lançar. O sim. Tá aqui, ó. O sim, que é a parte final da terceira pessoa do plural. Então vai ficar balusim. Então, lançar ou jogar. Eles jogam. Lithon, jogam, o objeto direto aqui, pedra, está no acusativo. Adelfo, eles jogam pedra em quem? No adelfo, no irmão. Aí eu tenho que colocar no dativo, o ômega com iota subscrito aqui. Agora, próxima. Então fica, eles jogam pedra no irmão. Grafo logon adelfo. Grafo, eu escrevo. Logon, palavra, que é o objeto direto. Eu escrevo palavra a quem? Ao irmão. Mesmo daqui, ó, adelfo, adelfo. Veja que todo dativo no singular tem um iota subscrito. Erreis lithon. Erreis é o verbo que? É o verbo tenho. Então, erreis, segunda pessoa do singular. Aqui, ó. Blepo, blepes. Então, erro eu tenho. Erres é o quê? Tu tens, tá aqui, ó. Tu tens lithon e ponto de interrogação, que ponto e vírgula no grego é ponto de interrogação no português. Tu tens pedra? Aqui, ó. Tu tens a pedra, eu pus o A entre parênteses porque ele não existe ali na frase. Eimi presbíteros. Eimi, primeira pessoa do verbo ser, eu sou presbíteros. Eu sou presbítero. E aqui, diáconos querissei evangelion. Diáconos, diácono. Querissei, prega. Evangelion, evangelho, aqui no acusativo. Diácono prega o evangelho. Tá aqui, ó. Diácono prega o evangelho. Mesma coisa do o entre parênteses, porque ali é o que é indefinido. Poderia ser aqui, diácono prega um evangelho. Theos legei anthropo. Aqui uma coisa interessante. Está vendo o acento? O acento, normalmente a palavra só ela é agudo. Como tem uma palavra na frente, como eu falei no primeiro dia de aula, aqui vai para o grave. Mas não muda a grafia, nem o som, nada. Theos legei anthropo. Deus, legei, fala. Lego, legeis, legei. Terceira pessoa do singular. Deus fala. Fala a quem? Anthropo. Aqui, ó, dativo, que é um objeto indireto. Deus fala ao homem. Deus, cadê? Tá aqui. Deus fala ao homem. Próximo. Apóstolon. Errei Christos. Cadê o sujeito do errei? Aqui está na terceira pessoa. Então tem o quê? Que tem um sujeito na terceira pessoa. Para combinar aqui um sujeito, né? Christos, tá vendo? É o nominativo, no caso de sujeito. Christos, errei, tem. Apóstolon, objeto direto. Cristo tem apóstolo. Ou tem o apóstolo, tem um apóstolo. Eu pus o aqui, ó, entre parênteses, para indicar. Lambanomen logon kyrio. Lambanomen logon kyrio. Sujeito está oculto aqui. Lambanome, homem, segunda pessoa, tá aqui, ó, do plural, ou primeira pessoa do plural, tá aqui, homem, nós. Então, lambanome, nós, lambano, recebo, nós recebemos, logon, palavra, ou a palavra, entre parênteses, kyrio, qualquer palavra? Não, a origem dessa palavra é do Senhor. Então, nós recebemos palavra do Senhor, kyrio, está no genitivo, que é a origem desta palavra.
Uacues logon theon. Uacues logon theon. Não, aqui é o não. Acues. Então está na segunda pessoa de singular. Acuo, eu ouço. Segunda pessoa, tu ouves. Eu ouço, tu ouves. Logon, a palavra de quem? Theu, tá no genitivo. A origem dessa palavra é de Deus. Então a tradução: não ouvistes a palavra de Deus e ponto e vírgula, ponto de interrogação. Por isso que fica desse jeito aqui, ó. Não ouvistes a palavra de Deus? É a tradução, então, dessa última parte. Agora a letra G. Deus amou o mundo e homem. Deus amou o mundo e homem. Deus é o sujeito, então põe no caso nominativo. Deus em grego, theos. Ó, o acento aqui que era agudo e virou grave por causa de uma palavra na frente. Eu tenho que fazer isso. Egapesen, amou, que a gente já viu no vocabulário passado. Amou o que? Mundo e homem. Cosmon, porque é o acusativo, que é o objeto direto nosso. E anthropon, homem. Deus amou o mundo e homem. Homem amou o Senhor, ponto de interrogação. Então, homem, sujeito, anthropos. Amou, egapsen, amou o Senhor, que é o objeto direto. Então, o caso é o acusativo. Anthropos, egapsen, kyrion. Anthropos, egapsen, kyrion, que é ponto de interrogação, né? Cristo fala a palavra. Sujeito, Cristo, Christos. Fala, terceira pessoa, legei. Aqui, ó. Aqui. Aqui tá luo, mas lá é lego, legeis, legei. Tá nessa daqui. Então, é a terceira pessoa. Então, aqui, Cristo fala a palavra Christos, legei, e o objeto direto, logon, palavra. Ao final aqui, mostrando que é um objeto direto. Servo joga pedra? Então, servo é o sujeito. Ele que pratica a ação de jogar, ele joga alguma coisa, que é a pedra. É o objeto direto desse verbo. Então, aqui, servo, substantivo, que está no nominativo, porque é o sujeito. Doulos, joga, balo, balei, ou bale, bales, balei. Aqui, ó. Balei. Tá vendo? No caso aqui o verbo é blepo, fica blepe. Lá é o que? Lá o verbo é jogar, balo, fica balei. Doulos, balei, lithos. Aqui tá errado, viu? Joga pedra, que é lithon. Igual esse aqui, ó. Lithon. Vocês corrijam depois aí, hein? Doulos, balei, lithon. Com ponto e vírgula, tá ok? Repetindo, aqui é lithon, porque é um objeto direto. Olha isso aqui, ó. Ó, cadê? Aqui, ó. Logon, aí é lithos, fica lithon, porque é um objeto direto. É um acusativo no grego. Um caso. Tá vendo? O final dele aqui tá errado. Tinha que ser ômicro e uni. Igual aqui, ó. Ômicro, ni. Certo? Agora vamos para o parágrafo 52. Muitos exercícios, né, irmãos? Mas é muito bom, porque eu estou fazendo esses exercícios com vocês. E isso é muito legal. Quando você faz primeiro esse exercício, e você tem um contato. Deixa eu falar aqui na tela cheia. Você tem um contato com esse exercício, você tenta, e quando eu resolvo, você vai crescendo no entendimento. Então é bom refazer os exercícios se você quiser sem olhar. Uma boa dica também. Vamos voltar lá para os exercícios. Vamos fazer agora os outros exercícios. Veja, 52, letra C. Conjugue no presente do indicativo ativo e no futuro do indicativo ativo
luo, pisteuo, akuo, né? E também a tradução. Então vamos lá. Primeiro, luo. Nós já fizemos isso. Luo, luois, luoi, luomen, luote, luosin. E aqui eu dou as duas traduções. Ó. Luo, eu solto, eu estou soltando. Certo? Agora, no futuro, quando é um verbo regular terminado em vogal, acrescentou o sigma aqui, você tem um futuro. Acrescentou o sigma. Então, eu soltarei, eu estarei soltando. Então, fica assim. Luso, luceis, lucei, lusomen, lucete, lususim. Beleza? É só acrescentar o sigma aqui. Quando o verbo termina em vogal, olha aqui, a raiz desse verbo, o tema, termina em Y, que é uma vogal no grego. Aqui, só acrescentou o sigma entre o lu e o ômega. Fica luso e assim por diante. Presente do indicativo ativo e futuro do indicativo ativo de pisteuo, que é o creio, eu creio. Então, pisteuo, pisteueis, aqui é só você manter a raiz dele, pistel, e acrescentar aqui as terminações pessoais. Pisteuo, pisteueis, pisteuei, pisteuomen, pisteuete, pisteusim. Eu creio ou eu estou crendo, e assim por diante para cada pessoa. Agora quero o futuro. É só acrescentar o sigma entre a raiz e entre a terminação pessoal de cada pessoa. Pistel sou, pistel seis, pistel sei, pistel somen, pistel sete, pistel sim. Vou fazer a primeira. Eu crerei, eu estarei crendo. Tá vendo que esse aqui é durativo e esse aqui é o quê? Indeterminado, ou seja, pontual. Então, assim eu fiz tanto do pistel como do luo. Agora, do akuo, mesma coisa. Qual é a raiz dele? Aku, aku. Acrescenta as terminações pessoais. Ômega, eis, ei, omen, et, usim. E aí você vai ter o que? Akuo, akueis, akuei, akuomen, akuete, akusim. Tradução, eu ouço, eu estou ouvindo. E assim para todas as outras pessoas. Futuro do indicativo ativo é só acrescentar o sigma aqui. Entre o acu e o ômega. Fica aculso, aculseis, aculsei, aculsomen, aculsete, aculsosim. A primeira, eu ouvirei, eu estarei ouvindo. Então, os outros estão todos traduzidos aí. Letra D, denominar as seguintes formas verbais. Então, essa forma verbal é um verbo, então tem que ter pessoa, número, né? Primeira pessoa, número, plural, presente do indicativo ativo do verbo pisteuo. Então, pisteuomen, plural de pistel na primeira pessoa do plural. Nós cremos, nós estamos crendo. Balete, balo, bales, bale, balomen, balete. Segunda pessoa do plural, do presente do indicativo ativo do verbo balo. Tu jogas, aqui está jogais, saiu errado aqui, tá? Ou então, tu estás jogando. Lambano, lambano, primeira pessoa, do singular do presente do indicativo ativo do verbo lambano, que significa o quê? Eu recebo ou eu estou recebendo. Aculseis, segunda pessoa do singular do futuro do indicativo ativo do verbo aculsei. Aqui é acuo, tá? Acuo. Né? A terminação de dicionário que aparece é essa. Segunda pessoa do singular do futuro do indicativo ativo do verbo acuo. Tu ouvirás, né? Aculseis, perdão, aqui ó, o sigmazinho no meio. Então, tu ouvirás ou tu estarás ouvindo, não é estareis ouvindo. Está errado aqui. Estarás ouvindo. Blepe, terceira pessoa do singular do presente do indicativo ativo do verbo blepo. Ele vê ou ele está vendo. Aqui não é ouvindo. Meu pai do céu. Que tanto de erro aqui.
Aqui é vendo, ouvindo é acuo, tá? Aqui, ó. Certo? Letra F. Letra F. Vou ver aqui, ó, letra F. Traduz e depois desenha. Não precisa desenhar o diagrama, tá certo? Então, letra F. Theos agi apostolon. Aqui, ó. Theos agi apostolon. Theos, nominativo. Agi, terceira pessoa, né? Então, Theos agi, Deus conduz ou guia. Guia quem? Aí vem o objeto direto. Ó, o on aqui indicando o objeto direto. Apóstolo. Deus guia apóstolo. Ou um apóstolo. Ou o apóstolo entre parênteses. Vamos dizer como é que eu coloquei lá. Que Deus conduz o apóstolo entre parênteses. Agora, essa outra. Apóstolos pistelei. Sujeito apóstolos, nominativo, singular. Terceira de singular. Então, para o verbo. Terceira pessoa. Pistelei. Então, apóstolo pistelei. Crê. Apóstolo crê. Então, eu posso ter colocado o apóstolo, entre parênteses o. Não, eu coloquei assim mesmo. Apóstolo crê. Agora, acuseis logon Christo. Acuseis. Aqui, ó, tá na segunda pessoa do singular. Logon Christo. Aonde está o sujeito aqui? Você faz a pergunta. O verbo te diz, ele tem que estar na segunda pessoa do singular. Logon é sujeito? Não, porque é o caso acusativo, que é o nosso objeto direto. Christo. Não, porque ele está dando aqui o tipo de palavra que é. Então, a origem dessa palavra, então vem um genitivo aqui. Nem acusativo, nem genitivo fazem o papel de sujeito. Então, não tem sujeito? Não, tem sujeito sim. Está oculto. Então, aqui eu ponho tu. Tu ouves ou estás ouvindo palavra de Cristo e ponto de interrogação. Então, fica... Tu estás ouvindo palavra ou a palavra entre parênteses de Cristo? Aqui, ó. É a terceira aqui, ó. Veja. Tu estás ouvindo a palavra de Cristo? Voltando para outra. Agora, lambanei Christu logo. Ponto final. Onde está o sujeito aqui? Primeiro, vamos para o verbo, saber em qual pessoa que está. Lambanei, terceira pessoa. Christu, genitivo, não é sujeito. Logo não é sujeito, é um acusativo. Então, aqui, lambanei, também o sujeito está oculto no verbo. Terceira pessoa. Então, ele recebe, tá? Terceira pessoa. Recebe o quê? Aí vem o quê? O acusativo. Ele recebe a palavra. E é qualquer palavra? Não, palavra de Cristo. Tá vendo que inverteu aqui, não mudou o sentido? Então, lambanem, ele recebe ou está recebendo a palavra de Cristo. Próxima, aqui, pistelcete. Não, aqui, ó, 5. Ugnoscomen logon. Sujeito também não está fora, está oculto no verbo. Aqui é não gnoscomes, primeira pessoa do plural. Então, gnosco é o que? Eu conheço. Mas aqui, como está na primeira do plural, nós conhecemos. Conhecemos o que? Objeto direto, que é o acusativo, logon. Conhecemos palavra. Mas aqui está dizendo que não conhecemos palavra. Não conhecemos a palavra entre parênteses, né? Tá aqui, ó. Não. Gnosco é conhecer, viu, irmãos? Cadê? Gnosco. Não conhecemos a palavra. Aqui é conhecer. Lá saiu o que mesmo? Deixa eu ver. Não ouviremos, né? Deixa eu ver aqui. Eu posso ter olhado errado. Gnoscomen. Não. Aqui é não ouvimos ou não estamos ouvindo a palavra. Então, corrija aí, tá? Tem esses errinhos. Eu ia corrigir antes da aula, mas não deu tempo. Aqui, em vez de ouvir,
e ouvir conhecer. Não conhecemos a palavra. É isso mesmo. Aqui, pistelcete, ponto e vírgula é ponto de interrogação. Então, pistelcete. Pistel et. Se fosse só isso sem esse sigma, seria o quê? Nós cremos. Nós, vós crestes na palavra. Como tem um sigmazinho, é exatamente esse caso aqui, ó. A mesma coisa, ó. Luas tu soltas. Agora, olha só no futuro, como é que fica. Cadê aqui no futuro? Deixa eu ver um exemplo aqui. Aqui, ó. Luas, é isso que eu estou falando. Tu soltas. Agora, pois o sigma vai para o futuro. Tu soltarás ou tu estarás soltando. É o que nós vimos aqui, ó. É o que nós vimos aqui. Então, aqui o verbo é, deixa eu ver aqui, pistel, crer. Então, tu crereis ou tu estarás crendo. É exatamente essa daqui, ó. Mas deixa eu voltar aqui, irmãos. Ó, voltando. Pistelcete é a segunda do plural. Então, vós crestes seria no presente. Como tem o sigma aqui, é no futuro. Então, vós crereis ou estarás crendo. É essa daqui, ó. Veja. Vós crereis está no futuro e é um ponto de interrogação. Então, a tradução, ou vós estarás crendo, seria a tradução completa desta frase aqui. E essa sétima, erro adelphon. Então, erro, eu tenho, adelphon, irmão, eu tenho irmão. Ah, então, aqui, eu tenho irmão. Próxima, são muitos exercícios, né? Acul somen kai pistel somen. Acul somen. Olha aqui, o sigma está mostrando que é um futuro. Aqui é a mesma coisa. Acuomen. Nós, se fosse acuomen, nós ouvimos. Como está no futuro, nós ouviremos. E pistel somen. Se fosse pistel omen, nós creremos, nós cremos, mas como está no futuro, nós creremos. Então, nós ouviremos e creremos. Essa daqui, ó. Nós ouviremos e creremos. O próxima, grafete kai legete. Et, segunda pessoa do plural, tá aqui, ó. Et. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei em amarelo? Mesma coisa aqui usando. Então, grafete kai legete. Grafo, eu escrevo. Como está na segunda do plural, vós escreveis. E lego, eu falo, eu digo, mas está na segunda do plural. Então, vós escreveis e também falais. Vós escreveis e falais. Está aqui, ó. Vós escrevestes e falastes. É um ponto, eu não tinha notado ponto e vírgula aqui. É isso. Vós escrevestes e falastes. Ou vós estáis escrevendo e vós estáis falando. Seria outra tradução possível. Aqui, eimi, primeira pessoa do verbo ser. Eu sou ou eu estou. Doulos theou. Eu sou o quê? Predicativo do sujeito. Escravo de quem? De Cristo. E um ponto de interrogação. Então fica, eu sou escravo de Cristo? A 10, eu até coloquei aqui do lado. Apóstolon o blepusim. Cadê o verbo? O verbo é esse aqui. Blepusim.
Blepusim é terceira do plural. Olha aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Blepusim. Tá até aqui o mesmo verbo, ó. O sim. Eles veem ou eles estão vendo. Então, terceira do plural vem aqui, ó. Aqui. Apóstolo o blepusim. Então, tem que ser um sujeito da terceira do plural. O não é, que é o não, e o apóstolo está no caso acusativo. Então, ele não pode ser sujeito. O sujeito está oculto. Então, blepusim, eles verão, ou eles veem. Blepusim, eles veem, não veem. Eles não veem. E aqui, o que eles não veem? Ou quem eles não veem? Eles não veem quem? O apóstolo. Aqui, ó. Eles não veem, tá? Não é passado, não. Veem. Aqui saiu viram. Tá errado isso aqui. É veem. Eles não veem o apóstolo. E a última oração, a última não, ainda tem 3. Lego theo. Amém, Kyrie. Lego. Eu falo, ou eu digo. Digo a quem? Theo, dativo. Então, um objeto indireto. Digo ao Senhor. O ponto acima aqui é 2 pontos. Diga ao Senhor, amém. E aqui aparece um vocativo que a gente quase não usa. Kyrie. Amém, ó Senhor. Lego, theo, amém, Kyrie. Vamos ver lá. Eu digo a Deus. Faltou o A aqui. Eu estava cansado na hora que eu fiz isso. Não é possível. Eu digo a Deus, amém, ó Senhor. Certo? E a última desse exercício aqui de tradução do grego para o português. Presbítero didaskei. Aí você, mesma coisa, você vai no verbo didaskei, terceira pessoa. Tem uma terceira pessoa aqui? Não. Tem um nominativo? Um caso nominativo? Não. Então tem um caso aqui, presbítero, que é o dativo. Então, se é o dativo aqui, esse não pode ser sujeito. Então, didaskei é um verbo com sujeito oculto. Terceira pessoa. Então, didaskei, ele ensina. Ele ensina a quem? Ao presbítero. Presbítero. Está aqui o dativo, que é o objeto indireto. Tradução está aqui. Ele ensina ao presbítero. Tá? E o AO aqui, o mais correto é entre parênteses. Vamos agora para a letra G. E a letra G é o inverso, a tradução do português para o grego. Então, ensino a palavra de Deus ao escravo do homem. Então, ensino. Se eu ensino, então o sujeito está dentro do verbo didasco. Ensino o que? A palavra, objeto direto, caso acusativo. Didasco logon. A palavra de quem? A palavra de Deus, caso genitivo, é a origem desta palavra. Tu, theo. Eu já estou colocando aqui o artigo, ó. Então, didasco logon tu, theo. Ensino a palavra de Deus a quem? Ao escravo, objeto indireto. Caso dativo, to, do, lo. Mas não é qualquer escravo, a origem desse escravo é do homem. Então, didasco logon tu, theo, to, do, lo, tu, anthropo. Tá vendo? Então, caso genitivo. Eu vou lá em anthropos e acrescento o caso genitivo, o final, que é o que? O. O homem ouve e recebe a palavra, crê e prega. Então, o homem ouve, então é o sujeito aqui. Então, nominativo. Homem, anthropos. Ouve e recebe. Ouve, acuo, sendo que está na terceira pessoa. Então, fica acuei ao final do verbo aqui. Cai, recebe. Lambanei.
mesma coisa. Terceira pessoa, eu já ponho na grafia dele aqui. O homem ouve e recebe o quê? A palavra, objeto direto, caso acusativo. Logon. Crê e prega. Eu creio é pistelwo. Como está na terceira, pistelwei. E prega, queriso, eu prego. Terceira de eu prego é querisei. Então fica anthropos akuei kai lambane logon, pistelei kai querisei. Ouviremos a palavra de Cristo e creremos. Ouviremos está no futuro. Ouvir akuo, com sigma aqui no meio, entre a raiz e entre o quê? A vogal de ligação e a terminação pessoal. Olha o sigma aqui, mostrando que é um futuro. Então, akuomen, ouvimos, seria no presente. Como é ouviremos, acrescenta um sigma aqui. Akusomen. Ouviremos o quê? Caso acusativo, que é o objeto direto nosso. Akusomen logon. A palavra é de qualquer um? Não, é de Cristo. Palavra de Cristo, tu Christu. E o kai e pistel. Aqui, ó. Pistel somen. Como é no futuro, então tem que acrescentar um sigmazinho ao verbo na primeira pessoa do plural no presente. Ó. Pistelmen seria no presente, mas com sigma, pistel somen, porque creremos no futuro. O homem não fala e não escreve? Ponto de interrogação. O homem é o sujeito, anthropos. Não fala, o legei. Terceira pessoa aqui, ó. O homem não fala, sendo que o sujeito é explícito, é anthropos. O homem não fala e... Eu posso repetir aqui, mas não precisa. O grafei, que é ponto de interrogação, terceira pessoa do singular, grafo, grafeis, grafei. Então, anthropos ulege kai grafei, a entonação de pergunta. O irmão é diácono e não presbítero. Como é que eu falo isso? O irmão é o sujeito, então nominativo. Irmão adelfos. Adelfos é, verbo ser, mi, ei, esti. Aula passada, esti. Ó o iota aqui com acento grave, porque ele inverteu, era agudo, como tem uma palavra na frente, fica grave. Diácono é objeto direto. Na verdade, aqui está traduzido errado. Aqui tinha que ser diáconos. Por quê? Porque é um predicativo do sujeito, está errado. E presbítero também. Então, aqui tem que ser diáconos e presbíteros. Tá? A mesma coisa daqui, ó. Você vai pegar esse os aqui e pôr aqui. Você vai pegar esse os e pôr aqui também. Então, adelphos esti diáconos kai presbíteros, porque é um predicativo do sujeito. E aqui essa frase no final, que é excelente para o assunto que nós vamos, um dos assuntos que nós vamos tratar. Que é o quê? Preposição. Nós vamos começar hoje. Então, a terceira parte é a declinação do logos. Nós já fizemos isso. Fizemos acima. Tá aqui, ó. Tá aqui, bebê. Tá aqui, ó. Logos. A gente fez isso aqui, ó. Tá vendo? Logos, logo, logo, logon, logoi, logon, logos, logos. E anthropos também, porque é da mesma família. Por isso que são o quê? São substantivos da segunda declinação. Então, nós vimos o masculino, logos, já fizemos isso, anthropos. Poderíamos falar de artos, poderíamos falar de outras palavras, né, que terminam em ômicro sigma. Todas essas têm uma exceção, nós depois vamos falar, 2 exceções, talvez até mais, em João também, no capítulo 15, tem uma exceção, que é um substantivo terminado em ômicro sigma e que não é masculino. Isso é exceção da exceção. A maioria terminou em ômicro sigma
você pode saber que é masculino da segunda declinação, paradigma logos, ou seja, é um exemplo de todas as palavras substantivos cognatos do logos. Anthropos, artos, laos, naos, e assim por diante, nós temos um monte aí, tá ok? Agora, deixa eu chegar aqui para continuar. Vou abrir de novo o Word, mas não precisa, porque está no PDF. Deixa eu voltar aqui para a sequência. Então, meus irmãos, nós fizemos muitos exercícios, tá? Muitos exercícios com calma para você aprender, né? Então, a terceira parte nós já vimos. Agora, a declinação do artigo. Deixa eu voltar aqui para a tela. Deixa eu voltar. Meus irmãos, veja. O artigo no grego declina. Então, eu tenho o artigo masculino no nominativo, no genitivo, no dativo e no acusativo, singular. E em todos esses casos e no plural. Por exemplo, se eu quero falar se eu quero falar o Deus, então ro, theos. Se eu quero falar os deuses, roi, theoi. Olha o roi aqui, é o artigo. Então vamos para a tela e ele vai ter a finalização dele praticamente em todas as partes, semelhante ao que você viu aí do logos. Veja, o artigo ro no nominativo, o. Genitivo singular, tu. Lembra theu, do. Dativo singular, to, a, para, com, em, o. Por exemplo, to, theu. Acusativo, ton. Lembra de theon? Então, tradução o. Agora, se o artigo estiver no plural, for masculino, se for um nominativo, roi, os. Genitivo plural, ton, dos. Dativo plural, tois, a, para, com, em, os. Tá vendo? É o plural. Aqui é o singular, aqui é o plural. Agora o acusativo plural, tus, os. Então, ro, tu, to, ton, roi, ton, tois, tus. É o que eu usei aqui. Por exemplo, se eu fosse colocar, né, logon, a palavra, seria ton, logon. Aqui, ó. Ton, cadê? Ton, logon. E se eu quisesse aqui, ó, tu, theu, a palavra de Deus. Ou, se fosse ao pé da letra, do Deus. Por quê? Porque o mesmo artigo segue o mesmo caso do substantivo. E aí eu tenho que declinar. Porque no grego, o que o autor está dizendo? Que esse artigo é colado ao theu. Então tem que concordar. Gênero, número e grau. Tá aqui, tu. Tá vendo? É um artigo. Então não vou colocar ro aqui com theu. Porque theu exige um artigo do mesmo caso dele. Tá aqui o theu. Então eu tenho essa declinação. Ro, tu, to, ton, roi, ton, tois, tus. Eu vou usar constantemente no curso do grego. Agora, a quinta parte dessa aula, o primeiro grupo de preposições. Então, preposições são colocadas antes dos substantivos. Eu vou grifar o antes aqui. Elas requerem que o substantivo esteja, então elas mandam no substantivo. Requerem que o substantivo esteja no caso que elas exigirem. Então, requerem e exigem. Abaixo nós vamos ver 5 tipos de preposição. Então, você tem a preposição pros, aqui o cursor. Eis, aqui você tem a preposição en, ec e apó. Então, deixa eu tomar minha água aqui. Lubrificar a garganta. Então, veja, se eu fizesse uma numeração assim, nominativo, eu chamasse de 1, genitivo de 2,
dativo de 3 e acusativo de 4. Então, 1, 2, 3, 4. Nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Só para o entendimento. Veja, prós, eis, en, ec, apó. Então, veja, no prós você tem um 4 aqui que o Francisco Leonardo pôs para indicar que ela exige o acusativo. Aqui o prós. Prós exige acusativo. Nós não falamos aqui que elas requerem que o substantivo esteja no caso que elas exigirem. Então, a preposição prós exige que o substantivo na frente esteja no acusativo. Se for eis, acusativo. Ora, mas acusativo aqui nós estamos dizendo que é 4. Então, prós e eis vão exigir 4, 4 aqui na parte de cima. Exigem o quê? Só para lembrar, um acusativo. E o en? O en vai exigir dativo. Olha o 3 aqui, ó. Dativo, corresponde a dativo. E o ec e o apó? Tem 2 aqui acima deles. O númerozinho. O ec e o apó vão exigir o genitivo. Cada uma dessas preposições, deixa eu voltar aqui para a tela cheia, cada uma dessas preposições vai exigir o quê? Um substantivo na frente que tem o caso que ela exige. Por exemplo, prós, en, ec, apó. Prós, eis, en, ec, apó. O prós e o eis, eu vou voltar para a tela de novo, vão exigir 4. 4 é o quê? É o acusativo. Nominativo é 1, genitivo é 2, dativo é 3, acusativo é 4. Então, por exemplo, se eu estiver usando prós e o eis, que são o quê? Preposições de deslocamento, vão exigir que o substantivo na frente delas esteja no acusativo. E se eu usar a preposição en, é o 3, que é o dativo. Então, o substantivo na frente vai ser obrigatoriamente o quê? No caso dativo. Agora, prós en, prós eis, en, ec, apó. E ec, apó é 2, é genitivo. Então, vai exigir que o substantivo na frente esteja no genitivo. Agora, veja, eu vou diminuir aqui que eu preciso da tela. Veja agora aqui na tela. Por exemplo, prós e eis é o quê? São partículas de deslocamento. Ec e apó também de deslocamento. Prós e eis, qual a diferença para ec e apó? Que prós e eis vai indicar na frase que o substantivo está entrando. Deslocamento para dentro. Ok? E aqui, ec, apó. Ec, apó. É o que é um deslocamento de dentro para fora. Aqui é um deslocamento de fora para dentro. Por isso que o Francisco Leonardo pôs as setinhas entrando. Aqui em. E ec, apó, setinha saindo, porque está saindo de algum lugar. E o en? O en, a diferença do en para as primeiras, que é prós e eis, e para as segundas. Ec e apó é que o en é uma preposição de estado, ela não tem deslocamento. Tá certo? Ela não se desloca. Por isso que é em aqui. E usa o que? O dativo. Agora, qual é a diferença entre prós e eis que estão entrando? Prós, ele indica que vai entrar, mas o eis está na iminência. Está vendo que a setinha está mais longe aqui? Imagine uma pessoa se deslocando, começando a se deslocar para um lugar. Agora imagine a pessoa se deslocando na iminência de entrar nesse lugar. Você tem uma diferença do prós e do eis, o quê? Da distância. Esse aqui está mais longe, esse aqui está mais próximo. E o en é que a pessoa está no lugar. E o ec e o apó, qual a diferença entre eles? Que eles estão saindo deste lugar. O ec está saindo, imagine que a pessoa abriu a porta, a pessoa está na sala, está indo para a porta da sala, e o apó, a pessoa já está na porta da sala, na iminência de saída. Então, essa é a diferença. Voltando e repetindo, aqui nós temos 3 tipos de preposição.
preposição de deslocamento entrando em algum lugar, preposição de estado que não muda, a pessoa está no lugar, e a preposição de saída deste lugar. Então são 3 preposições, 2 de deslocamento, aqui proseis, deslocamento para dentro, 2 de deslocamento para fora, ek e apó, e uma de permanência, que é o em. Então isso é importantíssimo para o uso das preposições nas frases gregas. Veja agora, por isso que eu deixei esse exercício aqui de propósito, eu não fiz, por quê? Porque a gente precisa, e essa frase vai resumir o ensino que eu dei para você hoje sobre as preposições. Então, proseis é o quê? Preposição de deslocamento para dentro de algum lugar. Aí a pessoa se desloca para este lugar e chega e permanece nesse lugar. É o em. Agora a pessoa quer sair desse lugar. A pessoa imagina que está na cozinha, indo para a porta. Está na cozinha. Vai usar o ek. E se ela estiver na iminência de sair na porta? Apó. Tá certo? Então, são preposições de deslocamento e de permanência, ou de estado, que está ali e não vai sair. As 2 primeiras, deslocamento indo para um lugar. A terceira, que está no lugar. E as 2 últimas que estão saindo do lugar. Uma que está saindo e a outra que está na iminência de sair. E as 2 primeiras, uma que está entrando e outra que está na iminência de entrar. Tá certo? E é o que nós vamos usar agora nessa frase que você nunca mais vai esquecer. Você vai lembrar dessa frase todas as vezes que você tiver uma dúvida sobre preposição. Veja, para o rio, para dentro do rio, no rio, para fora do rio e partindo do rio. Então, eu estou indo em direção ao rio, mas não estou próximo do rio. Eu estou para dentro do rio, eu estou na iminência de entrar no rio. Agora eu entrei no rio e permaneço no rio. Agora eu estou saindo do rio e agora eu estou na iminência de sair do rio, na beirada do rio. Como é que eu expresso isso no grego? Vamos lá. Vamos lá. Então, o substantivo aqui é potamos, rio. Agora eu quero modificar o potamos usando o quê? As preposições, cada um exige. Pros exige acusativo, eis exige acusativo, o en exige dativo, o ek exige o genitivo e o apó o genitivo, para mostrar para o leitor cada uma dessas variações. Vamos lá então. Para o rio. Então alguém está se deslocando em direção ao rio. Esta preposição é pros, mas ela exige o quê? Potamos, agora não pode ser nominativo. Tem que ser o quê? Dativo. Então, pros, tom, potamon. Olha aqui, o artigo, tom, acusativo. E o potamos eu passo para potamon, que também é acusativo. Então, pros, potamon. Então, aqui, para o rio. Agora, a pessoa está na iminência de entrar no rio, para dentro do rio. Então, eu vou precisar da preposição eis. Eis, tom, potamon. Por quê? O caso é o mesmo. Agora, a pessoa entrou no rio em, eu uso em, mas ela exige o quê? Exige o dativo. Então, eu vou ter que ter o to e o potamor. Aqui, ó. En, to, potamor, que eu amarelei aqui. Então, eu estou no rio. Estou parado ali no rio. Agora eu vou começar a me deslocar para fora do rio. A primeira que eu uso é a ek. Sendo que ek exige o quê? Genitivo. Aqui, ó, ek, aí eu ponho o genitivo do artigo e o genitivo do potamos, que é potamu. Ek, tu, potamu. E partindo do rio, na iminência de sair desse rio, é o apó. Então, o apó exige o quê? Genitivo também. Aí eu repito aqui, ó, tu, potamu. Então, apó, tu, potamu. Agora, vamos voltar a frase para o rio, para dentro do rio, no rio, para fora do rio, partindo do rio. Pros tom potamon e eis tom potamon. Aqui, ó. Pros, então, indo
para o rio, tá aqui, ó. Eu estou em direção do rio, pros ton potamon, eis ton potamon, estou na iminência de entrar nesse rio. Agora eu entro no rio em to potamor e agora eu vou sair do rio, vou começar a me deslocar, né, para a borda do rio, mas eu ainda estou dentro do rio me deslocando. Ectu potamu, e agora eu estou na iminência de sair do rio. Eu tenho que usar o quê? Apó tu potamu. Então, pros ton potamon, esto ton potamon, ento potamor, ectu potamu, apó tu potamu. Essa tradução agora que você viu, para o rio, para dentro do rio, no rio, para fora do rio e partindo do rio. Eu tenho agora essa frase em grego, tá certo? E você vai memorizar essa frase para você memorizar todas esses usos da preposição. Agora vamos para a última parte da nossa aula, uma parte muito legal, onde nós entramos no texto bíblico e vamos ver o que temos aprendido. Filemon 4 e 5. Eu vou ler o 1 e o 3 para dar fluidez ao texto, tá? Primeiro, Paulos desmios Christu Iesu kai Timóteos, Roadelfos Filemone, to agapeto kai sinergo remon. O 2, kai apfia te adelfe kai archipo, to sistatriote remon kai te catoico sua eclesia. O 3, haris imin kai irene apor theu, patros remon kai kyrio Iesu Christu. Agora nós estamos entrando no 4 e no 5. Euharisto to theo mu, pantotemineian su poiumenos epito proseuchon mu. 5. Acuon su ten agapen kai ten pistin en erreis pros, ou pros aqui, ton curio Iesu kai eis, ou eis aqui, pantas tus hagios, ou hagios. Tá? Olha, meus irmãos, eu quero agora comentar o 4 e o 5. Euharisto, então aqui tem um verbo. Tá? Nós vamos ver depois, é um verbo contrátil, e aqui nós temos euharisto, eu me alegro, ou eu tenho gratidão. Gratidão a quem? Ó, to, feo. Nós vimos isso aqui, caso dativo. Que isso aqui sumiu? Caso dativo. Deixa eu voltar para cá. Sumiu meu texto aqui. Oh, meu Senhor. Deixa eu voltar. Meu texto sumiu, mas não tem problema. Nós vamos explicando aqui. Então, esse caso é o caso dativo. O meu texto sumiu aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Eu vou falando enquanto eu procuro esse texto. Deixa eu voltar aqui. Estou voltando para a tela, um pouquinho de paciência. Vou voltar aqui para a tela. Deixa eu ver se eu consigo resgatar. Estou resgatando de volta o texto. Então aqui, ó, vou voltar lá para o texto. Deixa eu dar uma diminuída. Então, ó, o que eu estava falando. Aqui, euharisto. Vocês estão aí comigo. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto. Cheguei de volta. Então, euharisto. Euharisto. Então, eu me alegro, eu tenho gratidão a quem? A Deus, ó. Theo. Mu. Então, eu agradeço a Deus, meu. Então,
meu Deus, eu agradeço ao meu Deus, pantotemineia su poiúmenos epito proseuhomu. Então, todas aqui Mineia Su, por todas as suas obras, epitoproseuron mu. Então Paulo está falando aqui de Filemon, tá? Filemon, cadê Filemon? No iniciozinho, Filemon, tá aqui. Então ele está falando, né, por todas as obras, Paulo está falando nas suas orações, Mineia citando em todas, pantote todas, Mineia citando a ti, poiúmenos epitoproseuromu. Então, citando, pedindo, né, na prática da oração. Proseuro é orar, nas minhas orações. Em todas elas está citando. Filemon é muita coisa, gente. Citar em todas as orações. E aqui no 5, acuon. Então, ouvindo de ti o que? O amor, tenagaten, nós vamos chegar. Aqui nós temos um substantivo feminino, a primeira declinação nós vamos ver ainda nesse curso. Então, ouvindo de ti, ou a teu respeito, o amor, é o que? A fé ten pistin, a fé que tendes, ao prós aqui, a fé deslocada para o Senhor. Isso é muito legal. Eu quero só dar uma explicada aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar a tela. Então, veja. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que ele, ouvindo o amor e a fé que Filemon tem em deslocamento para o Senhor. É como se ele estivesse, sabe aquele tom potamon, ao invés de ser indo em direção ao rio, se deslocando em direção ao rio, ele está ouvindo do amor e da fé que Filemon tem, se deslocando tanto o amor e a fé para o Senhor Jesus, é como se ele estivesse se deslocando em fé e em amor para dentro do Senhor Jesus, e também cai espantas tus hagios. Então o eis é ainda mais, ou seja, indo na iminência do que? De todos os santos. Então não é só em direção ao Senhor, mas em direção na iminência de entrar para todos os santos. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso? Ou seja, um deslocamento do amor e da fé de Filemon, tanto para Deus como para todos os santos. A ação, né, da vida de Filemon. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer duas coisas muito importantes aqui, que nós não podemos esquecer, então, que Paulo, ele agradece, né? Ele tem um agradecimento muito grande, volto a repetir, a respeito de Filemon. E nós temos que ter isso com os nossos liderados, nós temos que agradecer, e Paulo agradece pela vida de Filemon, tanto pelo amor como pela confiança que este tem no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito legal. E a segunda coisa, Paulo cita Filemon em todas as suas orações. É um segredo da vida do apóstolo Paulo. Qual é o segredo? Orar pelos seus liderados. A liderança de Paulo tem um efeito muito grande, profundo, de vidas que vão seguindo ao Senhor Jesus Cristo, seguindo os passos do apóstolo. Por quê? Porque ele ora pelos seus liderados. Aqui é um exemplo muito grande. Não é? Você que vai ser pastor, vai ser professor, você orar pelos seus liderados. E é isso que eu queria deixar hoje para nós aqui. Que Deus possa
nos dá a graça de elogiarmos com quem trabalhamos e de orar com quem trabalhamos também. Que isso seja uma constante nas nossas vidas. Nessa lição que nós fizemos exercícios, né? Que nós demos a matéria, mas nós vamos lembrar que precisamos uns dos outros. Precisamos elogiar os nossos liderados e precisamos orar por eles, para que Deus cumpra a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita na vida dos nossos liderados. Tá ok? Que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, queremos te agradecer por esta bênção de termos essa lição, de entendermos essas preposições de deslocamento. Pai, elas mostram nesse texto de Filemon que o amor de Filemon e a fé de Filemon eram deslocadas, praticadas, Senhor, tanto verticalmente para ti, como horizontalmente para os seus conservos. Que isso seja uma verdade em nossas vidas também. Que o Senhor nos abençoe, que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Deus possa nos abençoar. Forte abraço e até a próxima com a graça de Deus.